grupo Consequências, que é composto por mim, Isabel, pelo Nuno, pelo Pedro, a Juliana e o António. O que nós fomos desafiados a fazer foi testar alguns parâmetros ambientais que eram alterados pela presença do dióxido de carbono. Portanto, estamos a falar do efeito estufa. Então, o que é que nós pensámos fazer? Termos dois ambientes em que tem excesso de dióxido de carbono, que é provocado pela poluição, que há de ser a poluição de uma fábrica, que está aqui representada e decorada pelos alunos do Pedro, que acharam que street art era uma boa ideia. E temos um outro ambiente em que se mantém os níveis de dióxido de carbono supostamente normais. O que é que nós resolvemos medir? Medimos a temperatura, se é alterada pela presença do dióxido de carbono, o nível da água, se é alterado com o degelo neste caso, dos glaciares, e medimos se vai haver acidificação desta água dos oceanos. Tudo isto também ainda é monitorizado, o dióxido de carbono que existe num e no outro ambiente. Isto foi o que nós resolvemos fazer. A partir daqui é a questão dos sensores. Em termos de sensores, nós instalamos nas duas um sensor de CO2, um sensor de temperatura e um sensor do nível de água. Isto tudo programado em Arduino com a ajuda da Shield. Em termos de visualização de resultados, também temos os LCDs e o serial monitor, que ficará no computador ou no Excel para recolher dados. No início e no final da nossa experiência também temos um sensor de pH para medir o pH nos dois locais. Em primeiro lugar, um agradecimento aos alunos do Pedro por terem feito uma magnífica fábrica. É magnífica esta fábrica e o sol também. Portanto, eu acho que merece sim aqui uma chamada de atenção. As ilhas também. E também quero agradecer a plotra do Pedro também por fazer estas coisas fantásticas. Agora falando um pouco, não deixa de ser sério. Este foi uma encomenda feita à professora Teresa, relativamente a 4 variáveis, em que queríamos saber qual vai ser o impacto do dióxido de carbono na atmosfera, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera. Foi possível verificar algumas coisas. Primeiro, nós partimos do pressuposto, digamos assim, que toda a gente conhece, e partimos pela utilização de 4 sensores, como os meus colegas já aqui referiram. Temos que ter consciência de tudo isto aqui é feito com materiais que temos dentro de casa ou sensores que podemos comprar facilmente em qualquer loja de eletrónica e sensores baratos, o que leva aqui a termos atenção que, obviamente, a sensibilidade não é muito grande. Isto não é um trabalho académico. Por isso, estão aqui muitas variáveis que podem pôr em causa tudo o que aconteceu. Como, por exemplo, quando nós pusemos a funcionar, houve um pico enorme, rápido de dióxido de carbono naquele em que nós estávamos a produzir dióxido de carbono, já agora bicarbonato de sódio com ácido muriático, e houve um pico. O que é que poderia ter acontecido? Obviamente, a libertação de dióxido de carbono foi demasiado perto do sensor, então acusou rapidamente. Porque depois caiu, mas estabilizou, que é isso que nos interessava. Nós verificamos que o dióxido de carbono naquela embalagem era o dobro, sensivelmente, desta embalagem. Portanto, por aí podemos produzir o que nós queríamos, que era mais dióxido de carbono daquele lado. Outras questões aqui que se colocaram e que tornou-se bastante grave foi o sensor de volume. O sensor de volume é bastante falível. Basta estar molhado, ou estar molhado, ele deixa de ler. E também a escala com que ele está não é compatível com a escala destas caixas. Só lê praticamente centímetro em centímetro e uma destas caixas não é assim tão relevante. Teriam de ser feito com sensores mais sensíveis. Mas podemos controlar isso com as famosas ilhas aqui do meu amigo, que podemos visualmente verificar o volume, as alterações do volume.
Também podemos aqui falar relativamente a todo o resto, como vocês estão a ver, que está aqui montado. É tudo falível, porque são construções de fios soltos, digamos assim, à volta, e os próprios leitores de LCDs também não podem aqui falhar nas ligações. Mas também são embalagens que foram feitas cortes, o que é pressuposto poder haver bastantes fugas de dióxido de carbono. Aliás, verificou-se, basta mexer em algumas coisas que eles notam-se. Só a partir do facto de termos introduzido os sensores de volume, não está muito bem isolado, nós ainda tentamos isolar aquele para tentar manter o dióxido de carbono, mas verificamos que neste aqui tem algumas variações. Mas uma coisa é importante, aqui, cá voltamos, tem coisas más, mas tem coisas boas, como por exemplo, este manteve-se estável, dos 600 e poucos, este manteve-se estável perto dos 2000. E foi possível, portanto, nós temos uma atmosfera mais rica em dióxido de carbono do que este. Valores. Os valores que nós obtivemos foram valores expectáveis. São valores expectáveis do ponto de vista, vamos ser simpáticos com isto, não tem aquela precisão académica, mas para o público que nós queremos apresentar isso é o suficiente, consideramos ser o suficiente. Para um público de primeiro ciclo, já agora peço desculpa, nós pensamos neste kit em segmentar, vamos dizer assim, segmentado. Segmentado porquê? Porque estamos a pensar em públicos diferentes, ou seja, antes de introduzir o kit, temos de esclarecer o público que nós temos perante nós. Por exemplo, só uma coisa muito rápida, estamos aqui a ver algo que está para o primeiro ciclo, digamos assim, se calhar pode ser ciclo, pode se tornar um bocadinho infantil, mas não deixa de ser, portanto, nós chamarmos a atenção que, por exemplo, no primeiro ciclo podemos apostar mais no visual. Segundo e terceiro ciclo já podemos ir mais para os valores. No secundário, também pode ter aplicações no secundário, pronto, a nossa opinião é que tinha de ser um pouco mais desenvolvido, temos de ser sinceros. Aplico para mim e para o pessoal aqui da nossa equipa, aplica-se mais, provavelmente, entre o primeiro ciclo, até diria a pré. Não há problema nenhum em falar mesmo da pré. Da pré até ao terceiro ciclo. O que é que podemos aqui referir? Podemos referir, por exemplo, quando estamos a falar de volumes, podemos, por exemplo, visualmente apenas. Quando estamos a falar de temperatura, podemos falar a questão de qual deles é que a temperatura sobe mais depressa, ou qual deles é que a temperatura desce mais depressa, porque o que nos é importante aqui não é propriamente os valores, são as variações. Nós, expectavelmente, o que é que temos aqui para ver? Expectavelmente, naquilo que tem dióxido de carbono, a temperatura vai levar mais tempo a descer do que neste. E isso foi provado. Foi provado que verificamos que, de facto, naquela temperatura desce mais devagar do que neste. Relativamente aos volumes, podemos lançar a questão nos alunos, porque nós colocamos um pedregulho em cima de cada pedra, cá temos um pedregulho de gelo, e podemos questionar aos miúdos se haveria alguma diferença entre pôr em cima da pedra ou não. Há uma diferença. Aliás, este kit também permite que se coloque aos alunos algumas questões, como por exemplo, o que é que poderia aqui falhar? Será que a disposição dos sensores influenciava alguma coisa? Será que o gelo já trazia dióxido de carbono ou não? Será que a posição da lâmpada influenciava? Há muitas variáveis que podemos pedir aos alunos para discutir connosco ou para lançar o tema para a discussão num grupo. Assim. Agora, se calhar falarmos do ponto de vista da STEM, das contribuições de cada disciplina aqui. Vou passar para outro colega. Ok, então ao nível da educação STEAM, abordámos através deste projeto as várias áreas que compõem a educação STEAM. Então, ao nível das ciências, abordamos aqui um problema global, que é das alterações climáticas, em que, a partir daí, então, desenvolvemos o nosso projeto e tentámos representar, então, aqui as consequências do aumento do CO2. Isso também implica com que abordemos a questão das alterações climáticas, o que é o CO2, as reações químicas que decorrem deste processo. E depois, ao nível das engenharias, toda a construção do protótipo tem que ser pensado de forma a ser o mais eficaz possível nesta transmissão destes conhecimentos e na representação daqui do que nós queremos observar. Ao nível do design, aqui neste caso tivemos a construção de uma fábrica, mas pode ser adaptado com outras fontes poluidoras
ou um carro, ou um avião, podemos pegar um barco até, podemos representá-los de outra forma e consoante também o nosso público-alvo. Dá sempre para adaptar esta questão. Depois, ao nível da matemática, então, vai ser a partir da leitura dos dados ou trabalhar também estes dados em Excel, na forma de gráfico, e então, todo neste processo de recolha, conseguimos trabalhar esta vertente. E, por fim, Dun, dun, dun.